E a hora que a gente chegou, eu liguei para minha mãe para saber se estava tudo bem com a Júlia lá em casa, que minha mãe ficou com a Júlia hoje. Eu falei, meu Deus, né? Que atmosfera boa aqui fora, na calçada. Era palpável. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou facinho para Jesus hoje, irmão. Eu não sei onde está a sua expectativa, mas coloque nele. E eu vou dizer uma coisa para você, eu estou facinho para Jesus hoje. Nos últimos dias, a gente tem passado por alguns lugares e tem sido lindo o que Deus tem feito pela misericórdia dEle. E sempre que você orar, se lembre do Guilherme, se lembre da Tabata, se lembre da Júlia, se lembre da Tawane. Tem hora que a gente está andando para tudo quanto é canto, irmão. Vai para cá, corre para lá e a gente vê Deus fazendo grandes coisas. E automaticamente você se torna um alvo muito fácil para o diabo. Não que você baixe a guarda, mas o diabo ele vem investir com força, ele vem atacar com força. Então sempre que você orar, se lembre da minha casa, lembre da minha família. É uma alegria rever alguns amigos aqui. Eu creio que Deus tem algo poderoso a falar aos nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo de número 19. Aleluia, Jesus. Juízes, capítulo de número 19. Verso de número 29. O texto está dizendo da seguinte forma: quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. E a enviou em todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde os dias que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Que pregação que vai sair aqui, né, irmão? Vamos lá. O texto que você leu comigo, talvez você nunca tenha lido, você já leu ele, passou e não se atentou. Mas eu tenho que ler esse texto para trazer um contexto do que eu quero falar a vocês nessa noite. Você bem sabe que o livro de Juízes ele tem aí uma duração de aproximadamente 320 anos. E nesse período que se passa, Israel não tem rei. Juízes começa com a infelicidade de um dia um José do Egito morrer. Um José que era governador sai de cena e as pessoas não proclamam mais aquilo, a história do que Deus já havia feito nos dias antigos. Por falta de propagar aquilo que Deus já havia feito, o povo entra num período de apostasia, se afastando da presença de Deus. Quando eles vão perdendo quem é o Deus que um dia tirou eles de dentro do Egito, o Deus que supriu dentro do deserto, um Deus que fez maravilhas no meio deles, e a história morre. Você vai entender que vai começar um tempo de apostasia, onde o povo se afasta, e agora eles começam a adorar a outros deuses. O livro de Juízes, de 320 anos, é um ciclo constante que ele torna a se repetir. O povo se arrepende, volta o seu coração a Deus. Quando aquele juiz ou aquele libertador, como queira, ele morre, automaticamente o povo vai se apostatando da fé de novo, e eles começam a adorar os outros deuses de novo. Em todo o contexto do livro de Juízes, você vai ver que é Deus quem levanta o povo inimigo para vir oprimi-los, para que assim eles voltem o seu coração a Deus, ao Deus de Israel. Mas dentre as páginas do livro de Juízes, o contexto dele está vindo, e se você for ver, é após a morte de Sansão. Você vai ver os ídolos de Mica, e logo em seguida você vai ver a tribo de Dan subindo a terra de Laís. E a terra de Laís é uma terra de idolatria. A tribo de Dan já se afastou a tal ponto do seu coração de Deus,
que ele preferiu migrar para uma terra onde a idolatria era maior do que o Deus de Israel que ele serviu um dia. Ele se afasta e esse contexto só vai complicando, porque estamos falando de uma época que, por não ter rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia aplausível ao seu coração. Cada um fazia aquilo que parecia desejável a si próprio. Veja bem que quando falta um rei em Israel, cada um toma suas decisões do jeito que lhe cabe no seu pensamento, que vai lhe fazer bem. Não é diferente dos nossos dias. Se hoje você entrou aqui e está deixando o Deus de Israel de lado, é muito provável que você comece a tomar suas próprias decisões a partir de agora. É muito provável que nos últimos tempos você esteja tomando os seus próprios caminhos, deixando a opinião de Deus de lado e assumindo o controle de toda a situação. Eu quero começar dizendo para você que você está numa linha de zona de risco muito perigosa, a tal ponto que se você não pedir para Jesus nessa noite voltar a governar o controle da sua vida, você está a um fio de entrar numa apostasia. Você está por um fio de se afastar da presença de Deus, assim como o povo no livro de Juízes fez naquele tempo, naquela época. Mas o capítulo de número 19 do livro de Juízes, ele está falando algo que quando eu li me chamou a atenção, Andrew, porque o subtítulo é o quê? É o levita e a morte de sua concubina. O texto aqui é muito claro, no capítulo 19, verso número 1, no decorrer dessa história, que naquela época não havia rei em Israel. E aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Verso 2 vai dizer que ela foi infiel, deixou ele e voltou para a casa do pai. Se você continuar lendo o texto, depois de 4 meses, esse homem, esse levita, ele convence a mulher a voltar. E quando ele convence, ele sai da casa dele e vai até a casa do pai dessa mulher, na casa do sogro. Quando ele chega, ele já quer chegar, pegar a mulher, colocar a concubina em cima de um cavalo e voltar embora para a região dele. Mas se você continuar lendo o texto do verso de número 19, você vai ver que o sogro olha para ele e fala assim: ainda não vá hoje, já faz tarde, já é noite, vamos se alegrar, beba e coma conosco. Ele fica e se alegra, ele bebe, ele come, ele festeja, ele está feliz, afinal de contas, a concubina que um dia foi embora está prestes a voltar. O outro dia amanhece e eles continuam celebrando. No segundo dia, pastor Diogo, ele fala: vou embora hoje. Mas de novo o sogro vem e fala: não, fique mais um pouco, vamos comer, vamos se alegrar. O dia se passa, já é tarde da noite. Fala: aguenta mais um pouco, dorme aqui de novo. E aqui eu quero ligar um alerta para a igreja nesse momento. Existem momentos que Deus já falou: chega num lugar, faz o que tem que fazer e sai de lá. Só que existem momentos que a gente está indo, fazendo tudo o que Deus mandou a gente fazer, mas quando Deus falou sai, você escuta a voz de alguém manda você ficar. Não foi Deus que falou com ele, fica. Era o sogro dele que estava tão alegre com ele, com o que estava acontecendo, falou assim: fica mais uma noite aqui que não tem problema nenhum. E de fato não tinha problema aparente se ele ficasse. Só que se ele vai embora no primeiro dia, qual era o que estava no coração dele, não teria acontecido o decorrer da história, tudo o que aconteceu. O que vai acontecer agora nos próximos versículos e capítulos, ele só vai acontecer por causa de um homem que um dia, em vez de seguir aquilo que estava dentro dele, de pegar a concubina e ir embora para sua terra, ele fica porque alguém falou: fica mais um pouco. O alerta que eu quero dizer para você, como no início dessa mensagem, é cuidado com quem tem falado ao seu coração. Existem momentos que Deus já falou, Deus já deu uma direção, Deus já direcionou a tua casa, já direcionou a tua vida, mas tem alguém do teu lado falando: fica mais um pouco, porque não vai dar em nada. Fica mais um pouco, porque a gente está se alegrando e não tem problema. Muito cuidado, porque nem tudo que está te trazendo alegria vem da parte de Deus. Quando você continua lendo esse texto, no capítulo número 19 mesmo, tem algo aqui que para mim me deixa intrigado. Porque o texto vai falar que depois que ele se resolve, chegou a hora de ele partir, ele vai pegar a concubina, ele vai sair com mais alguns homens e ele vai voltar para a sua terra. O texto vai dizer que ele vai chegar numa terra chamada Gibeá de Benjamim. Quando ele chega nessa casa, a Bíblia está na narrativa dela falando que ele para numa praça, André. E ele fica sentado nessa praça porque ninguém recebe esses homens em sua casa.
O que vai acontecer é que vai vir um senhor e ele vai passar por eles e falar assim: o que vocês estão fazendo aqui? Estamos de passagem, mas ninguém quer nos receber em sua casa. Esse senhor olha para ele e fala assim: então convém que vocês fiquem na minha casa essa noite. Vão acolher essa família, vão acolher esse homem. Você pode ver isso claramente no texto. E quando eles vão chegar nessa casa, eles ficam lá. Só que aqui tem um detalhe que mexe comigo. No 19, verso número 22, vai dizer bem assim: quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: tragam para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com eles. Aqui a história já começa a ficar esquisita, porque eu estou vendo um bando de vadio, e esse povo que está chegando lá agora, eles vão bater na porta da casa desse homem. E quando eles batem na porta da casa desse homem, eu quero que você entenda, eles são filhos de Belial. E quando eles vão bater na porta da casa desse senhor, eles não chegam lá e falam: tragam as mulheres para fora. E os homens que chegam, batem na porta e falam: nós queremos homens que estão aí dentro, para que a gente tenha relações junto com eles. A história já começa a ficar estranha daqui. E aí o que acontece? O dono daquela casa, ele olha e fala assim: não faça tal loucura, pegue as mulheres que estão aqui, pegue a concubina que está aqui, e dão a concubina para esses vadios que estão do lado de fora. Quando eles tomam essa mulher, façam com ela o que quiser. O texto vai dizer que essa mulher é abusada, o texto vai dizer que esses homens têm relações com elas, e após isso, vão trazer ela e devolver ela na porta da casa desse mesmo senhor. No outro dia de manhã, a narrativa do texto vai dizer que quando ele abre a porta, a mão dessa mulher está na soleira da porta, e alguém vai olhar, olha a frieza desse levita. Ele chega e fala: levanta, vamos embora, chegou a hora de continuar a caminhada. Mas essa mulher já está sem vida, essa mulher morreu. Vai pegar essa concubina, jogar em cima de um cavalo e vai levar junto até a cidade que ele tem que voltar. O texto a qual lemos vai dizer que quando ele chega, ele vai esquartejar esse corpo, ele vai desmembrar, ele vai cortar membro por membro, braço, perna, e ele vai mandar um pedaço para cada tribo. Para quê? Para que todo mundo se comova e venha em direção a ele, para que haja socorro e para que as tribos façam alguma coisa em relação a eles. Gente, quando eu li esse texto, pastor Diogo, esse texto me deixou mexido, porque eu nunca parei nele. Eu nunca parei em me atentar que alguém da tribo, por quê? Porque a terra que esse levita está é a terra de Benjamim. E aí sabe o que ele está fazendo? Benjamim está falando assim: vamos picar, vamos cortar, vamos mandar para todas as tribos, todos vão se reunir. Para quê? Para que a gente possa chegar num consenso do que a gente vai fazer. O texto que você leu comigo fala muito claro: pense, reflitam e digam-se o que iremos fazer. Use esse texto de guisa introdutória nessa noite para chegar onde eu preciso. E se for falar para você agora, nessa noite eu quero pregar sobre o altar de renovação. Eu vim nessa noite falar que Deus tem um renovo para a igreja dele. Debaixo de um contexto de morte, Deus tem um renovo. Eu quero que você entenda que depois que tudo isso acontece, Ele vai enviar um membro, um pedaço para cada tribo que ali se encontra. A narrativa vai continuar nos dizendo que os homens das tribos vão se reunir e vão descer até as terras de Benjamim. Quando eles chegarem lá, eles vão fazer uma reunião, uma convocação. Eles vão estar inconformados. E quando eles olham, André, ele fala assim: ei, Benjamim, nos entregue esses homens, esses vadios, esses filhos de Belial que fizeram isso, e daremos fim a todos eles. Só que o texto agora vai ficar mais intrigante ainda. Porque a mesma tribo que mandou um pedaço para as outras tribos, para que todo mundo se comovesse, é a mesma que se põe agora, defendendo os mesmos homens que acabaram de matar a mulher. E aqui eu quero deixar um alerta para você. Aprenda algo. Benjamim quer proteger os malignos. O propósito das 11 tribos é arrancar o mal do meio do arraial. Preste atenção nisso de novo. Existem 11 tribos falando: vamos tirar o mal do meio do arraial. Mas existe uma tribo se opondo, se colocando como oposição e falando: não, deixa aqui do jeito que está. Mas não foi você que reclamou?
Não foi você que falou que estava errado. Como agora você vai pegar e vai se opor a isso? Eu quero deixar uma lição para você. Aprenda algo precioso comigo nessa noite. Aprenda a proteger o pecador arrependido. Mas se você se colocar na frente de um pecador obstinado, você se torna tanto alvo quanto ele. Deixa eu dizer para você, tem hora que você está sendo atacado, não por aquilo que você fez, mas que está defendendo aquele que não se arrependeu. Tem hora que você está entrando numa guerra que Deus desaprovou e você ainda está aprovando. Vou falar de novo. Tem hora que você está defendendo alguém que Deus falou, deixa de lado que eu resolvo. E aí você quer comprar a briga que não é sua. Aí você apanha de graça, leva de graça, seu nome corre de graça. Não, pare de se colocar na frente de um pecador obstinado. Se coloque na frente do pecador arrependido. Continuo dizendo para você, quando isso acontece, vai se estourar uma guerra, vai se estourar uma rebelião. E de uma maneira que a Bíblia vai nos narrar, você vai ver que as duas primeiras batalhas que acontecem, a tribo de Benjamim ganha. A conta não fecha, a conta não faz sentido. Você tem 11 tribos com guerreiros e agora você tem uma tribo ganhando 2 batalhas. Guilherme, onde você quer chegar? Eu quero chegar agora no capítulo de número 20. E no verso de número 26. Porque depois que eles vão guerrear 2 vezes e eles vão perder as 2 vezes que eles guerrearam, depois que eles vão entrar no campo de batalha, as 2 vezes eles vão perder inúmeras pessoas, inúmeros guerreiros. O texto do verso de número 26 do capítulo 20 diz assim: então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, choraram perante o Senhor naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naquele dia a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei em suas mãos. Depois de 2 batalhas onde ele vê muita gente morrendo, muita gente perdendo, e aqui começa um primeiro altar de restauração que eu quero falar nessa noite. Nesse altar de restauração, o que está acontecendo? Essa restauração. Guilherme, o que é de renovação e restauração? Guilherme, o que seria uma restauração? É restabelecer o que já foi um dia. O que é a renovação? É você pegar algo que um dia Deus já fez novo, mas no tempo de caminhada se tornou velho. E Deus fala assim: eu posso fazer renovo de novo. Eu posso fazer o novo de novo. O que Deus está dizendo aqui é claro. Tem dia que a gente vem para a igreja, aceita Jesus, e o começo da caminhada é só glória e aleluia. Mas no meio da caminhada a gente se enfraquece. No meio da caminhada as lutas vêm. No meio da caminhada a dificuldade chega. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui esse texto é muito claro. Existe um altar de renovação que pode ser estabelecido de novo. E esse altar de renovação levanta o abatido, põe de pé o cansado, dá uma nova história, dá um novo rumo. Ei, deixa eu dizer para você, no altar de renovação, quem cantava volta a cantar, quem pregava volta a pregar. O problema é que a gente pensa que chega um momento que a gente é tão bom que a gente não precisa mais ser renovado por Ele. Mas nessa noite eu vim aqui para liberar essa palavra ao teu coração. É uma noite de renovo para a igreja. É uma noite de deixar o cansaço de lado. É uma noite de você voltar para o plano que Deus tem para a tua história. Deixa eu dizer para você, talvez você projetou tanta coisa se não desse certo com Jesus, mas o Deus de Israel, Ele não tem um plano B para a sua história. O Deus de Israel tem um plano e Ele não vai revogar essa história. Guilherme, está difícil, ainda que esteja difícil, ainda que você esteja fraco, esteja fraca,
Quem aqui nunca teve difícil um dia? Quem nunca teve fraco um dia? Mas de uma coisa eu sei: o Deus que levanta um altar de renovação é o Deus que está aqui nesse lugar nessa noite. É o Deus que levanta o abatido, que vai trazer coragem para o desencorajado. Vai trazer ânimo para o desanimado de novo. Eu quero que você entenda que esse altar de renovação, quando vai ser estabelecido em Juízes 20, 26, após eles entregarem uma oferta, você leu comigo, uma oferta de comunhão e uma oferta de holocausto. Preste muita atenção nisso. Após ser entregue, Deus vai vir com uma renovação, mas a renovação também vem com juízo. Porque quando a renovação chega é para limpar o arraial. É por isso, meu pastor, que nem todo mundo está pronto para ver esse altar sendo estabelecido. Porque o altar de renovação, ele limpa o arraial. Ele tira a iniquidade do meio da igreja. Porque depois que eles entregam, Deus vem com juízo sobre a tribo de Benjamim. No terceiro combate, diferente dos dois primeiros que eles levaram vantagem, o texto vai dizer que tamanho foi a fúria do que aconteceu, que apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobrevivem. Quase que uma tribo é exterminada, ferida profundamente por um ato que aconteceu pelos outros irmãos, as outras tribos, a qual feriram ele de tal maneira. Posso dizer para você, sobrou 600 porque ainda fugiram para o meio do deserto. A Bíblia nos diz que por 4 meses ficaram escondidos. Isso me leva a entender e a compreender, olhando por uma crítica textual, André, que estavam ainda de guarda, esperando eles saírem do meio do deserto para que pudessem matar eles. Então eu quero que você entenda que para haver uma restauração, para se estabelecer um altar como esse, Deus limpa tudo que é iniquidade no meio da igreja. Deus purifica o seu povo. Você acha que não podia ter matado todo mundo? Poderia ter matado, mas aqui já tem uma manifestação da misericórdia do Cristo. Vou deixar 600 homens vivos. O texto nos explica que eles voltam para dentro da cidade, matam as mulheres, matam as crianças, matam os animais. Literalmente só sobra 600. E a minha pergunta é, como que uma tribo que agora só tem 600, eles vão conseguir reproduzir 600 homens? Reproduzir para que essa tribo continue crescendo, continue ativa. Sabe o que eu amo, André, nesse texto? É porque depois de levantar um altar de renovação e Deus fazer esse limpa que Ele queria fazer, Deus não para por aí. As outras 11 tribos, elas não se alegram com a morte dos benjamitas. Sabe o que eles fazem, meu pastor? Eles vão chorar aos pés do Senhor. Eles vão lamentar pela morte daquele que eles tiveram que ferir no campo de batalha. Era necessário, Guilherme? Era necessário. Só que eu quero agora falar para você que depois de tudo isso, vai vir o segundo altar de renovação. Juízes, capítulo de número 21 e verso de número 4. Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocausto e ofertas de comunhão. Se você prestar atenção e você entender que mais uma vez, nas duas ofertas que ele levanta, é uma oferta de holocausto e uma oferta de comunhão, são as mesmas do primeiro altar, André. Você tem que entender nessa noite, igreja, que quando Deus estabelece as festas, quando Deus estabelece as ofertas, tudo está tipificando o Cristo. Você tem que entender que toda a antiga aliança, todo o Velho Testamento, ele é o tipo, e tudo vai se cumprir no antídoto, porque é o novo, o Cristo ressurreto. Então quando você olha para as ofertas já falam de um Cristo que vai vir. Quando você olha para as ofertas, você já entende que ela está falando de Jesus. O texto vai dizer o quê? Que após eles fazerem isso, estabelecer esse altar,
vai vir uma conversa entre eles. Quem dentre nós não estava lá e não fez o juramento que se desse alguma das mulheres das nossas tribos, seríamos amaldiçoados? E o que você quer dizer com isso? Tem um povo que não estava lá, e eles vão receber algumas mulheres. Quando você olha para esse texto, no mesmo capítulo de número 21, já um pouco mais adiante, no verso de número 12, diz assim: entre o povo que vivia em Jabes Gileade, encontravam 400 moças virgens, e levaram para o acampamento de Siló em Canaã. O que eu quero dizer para você com isso aqui: existem 600 homens, e aí você vai ver aqui vindo a dança da vinha, as mulheres saindo da vinha, dançando com os homens. E dali em diante a tribo não morre, porque eles vão reproduzir, para que a tribo continue ativa. Sabe que esse texto nos ensina que um altar de renovação, o altar que limpa, o altar que ele vem e tira a iniquidade, é o mesmo altar também que renova, trazendo vida de novo. Porque alguém podia olhar e falava: Deus foi mal, Deus foi injusto, Deus quase eliminou uma tribo por inteira. Não. O mesmo Deus sabia o que Ele queria fazer. Primeiro eu vou limpar, e depois eu vou começar a fazer tudo do meu jeito de novo, do jeito certo. Deixa que você entenda isso nessa noite. Um altar de renovação na nossa vida, na minha, na sua, na nossa casa, na nossa igreja, é o altar que primeiro limpa, mas não limpa só para matar, limpa para trazer algo do jeito certo, limpa para trazer algo do jeito novo. É por isso que tem hora que Ele está limpando. Tem gente indo embora, tem gente ficando, tem gente que sai, tem gente que chega. Eu não estou falando de ministério, estou falando da sua vida, estou falando da tua história, estou falando da tua caminhada. Tem hora que tem gente que queria que tivesse aí até hoje, foi embora, deixa ir embora. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem gente nova chegando, e quando chegar é do jeito certo que Deus vai fazer. Quem nunca chorou por alguém que se foi, e você ficou se perguntando: por que não está mais caminhando do meu lado? Ei, meu irmão, se for preciso, o altar de renovação vai limpar tudo o que tiver que limpar, e vai trazer pessoas novas. Essas pessoas vão te ajudar a chegar aonde você tem que chegar, vão te ajudar você na caminhada que você tem com o Cristo, vão te trazer de volta para aquilo que Deus desenhou e projetou para a tua história. Chega de caminhar do lado de alguém que não está pronto para ver você chegar onde Deus quer que você chegue. Chega de caminhar do lado de alguém que não está pronto para ver você sendo bem sucedido no seu ministério. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens da terra. Tem gente que não está preparada para ver o que Deus vai fazer com a tua história. Então deixa ir embora. Tem gente que ficar do seu lado vai ser como Ló na vida de Abraão. Como um véu. Porque Ló no original é véu. Tem alguém que só está impedindo de você chegar onde você tem que chegar. Deixa Ló ir embora nessa noite. Deixa que um altar de renovação seja estabelecido sobre você, sobre a tua história. Porque todas as vezes que um altar de renovação foi estabelecido, a história do arraial mudou. A história das vidas das pessoas mudaram. Alguém podia olhar para os benjamitas e dizer assim: essa tribo acabou para eles. Deus estava olhando e falou assim: eu ainda tenho algo, por isso que eu deixei 600. Ei, ainda sobrou algo de Jesus dentro de você. Alguém pode olhar e falar: não, já perdeu tudo. Não, eu vim aqui para te dizer: ainda tem algo dentro de você que você ainda não percebeu, mas ainda existe. Então nessa noite eu vim para te dizer algo. Reaja ao que Jesus vai fazer neste lugar nessa noite. Se posicione nessa noite. Ah, meu Deus, Ele vai trazer vida aonde já não tem mais vida. Depois disso, a tribo de Benjamim é restabelecida. Quer que eu te mostre outro altar de renovação na Bíblia? 2 Samuel 24, 25. Vai falar de Davi depois que ele faz um censo. Depois que um belo dia ele acorda, Davi já é avançado, adiantado de idade. Já tinha cometido outros pecados. Mas um belo dia ele cai no seu próprio entendimento. De novo, isso prova que a gente não está livre de cair no nosso próprio entendimento todos os dias. Quando Davi erra de novo, ele faz um censo, ele vai contar quantos soldados ele tem. Por quê? Porque o ego do homem, meu irmão, isso é uma desgraça. A tal ponto que ele fala: eu quero saber quantos homens eu tenho para me garantir com o exército que eu tenho. Só que a lei vai dizer que só era permitido fazer um censo quando o Deus de Israel mandasse.
Davi vai e vai contabilizar. Quando ele contabiliza, logo em seguida vai vir um profeta até ele e vai falar assim: o que você fez? Ele vai falar: eu fiz uma loucura. Ele cai em si. Porque todo erro e todo pecado é desse jeito. Na hora a gente até faz, mas quando vem a consciência, você fala: eu sou um louco, foi o que Davi falou. Quando Davi fala isso, ele tem algumas pragas, eu não quero me aprender a isso, que isso é outra mensagem, mas eu quero que você entenda que ali tem um altar de renovação. Porque quando ele vai saindo, e o profeta vai dizer assim: ei, tem um anjo te esperando lá na eira de Araúna. Tem um anjo te esperando no lugar que é de malhar trigo. Não tem sentido, André. Não é um lugar do anjo descer. Era para o anjo descer no templo. Mas tem um anjo numa eira, num lugar improvável, falando: Davi, eu quero ter um tete a tete com você. A Bíblia nos diz que é o mesmo anjo que acabou de ferir vários homens lá, que mataram várias pessoas. O texto vai falar que ele está subindo. E quando ele chega, Araúna veio de longe e fala assim: ei, meu rei, o senhor está nas minhas terras. Posso fazer algo por você? Araúna quer dar a terra, quer dar os bois, quer dar tudo para ele. Ele simplesmente olha e fala: não, eu vou comprar tudo, porque eu não quero entregar nada ao Senhor que não me custe tudo. E aí você vai falar que agora eu vou deixar tudo? Não, seu tudo é sua vida. Não deixe ninguém roubar sua entrega aqui dentro. Não deixe ninguém roubar sua entrega lá fora. Tem hora que Deus está te chamando para falar com você de novo, do jeito que Ele já falou um dia. E aí sabe o que está acontecendo? Você está olhando e falando assim: não vai dar. Chega alguém que está roubando você no meio do caminho e falando: não, vamos fazer desse jeito que funciona. Não! Você saiu com um objetivo. Você veio para aqui hoje falando: Jesus, hoje eu estou indo lá para dar meu tudo. Hoje eu estou indo lá para falar tete a tete contigo. Fala comigo, Jesus! Só que o problema é que no meio do caminho, ou quando a gente chega, alguma situação nos rouba a tal ponto que a gente para de dar atenção e não entrega tudo que tem que entregar. Davi está falando: não, eu vim aqui para entregar meu tudo hoje. Eu vou comprar tudo e eu quero entregar tudo que me custe. Eu amo esse texto, porque o texto fala que quando ele estabelece um altar, mais uma vez você vai olhar para o texto e vai ler que tem oferta de comunhão e holocaustos. Altar de renovação. E quando a renovação chega, a praga é cessada e a morte para. Não, você não está me entendendo. Quando um altar de renovação é estabelecido, primeiro ele limpa, depois ele faz de novo, e se acontecer de se contaminar, ele está dizendo: eu cesso a praga, eu paro o que está te matando. Tinha uma praga matando toda a população. Sabe o que Deus faz? Agora você entendeu, você me entregou uma oferta que é de comunhão e uma oferta de holocausto. Eu quero que você entenda e compreenda junto comigo hoje, que se você saiu da tua casa e veio aqui disposto a estabelecer esse altar a Deus, um altar de comunhão, eu vim te dizer que Deus também está aqui disposto hoje a trazer uma renovação para a tua história, para a tua chamada, para a tua casa, para o teu ministério. Se você leu bem e se atentou ao texto, a ira de Araúna, André, não é qualquer lugar. A ira de Araúna é no Moriá. É o mesmo lugar que um dia Abraão subiu para entregar Isaac. Está sendo estabelecido um altar. É no mesmo lugar que mais para frente Salomão vai construir o primeiro templo. E geograficamente, quando você vai estudar essa geografia, é o mesmo lugar que o Cristo foi crucificado. Então, por isso que quando Abraão subiu o Moriá e falou assim: ei filho, para si Deus proverá o cordeiro, não um cordeiro. E quando ele chega lá em cima, tem um carneiro, não tem um cordeiro. Ele errou, ele não errou, só que ele já estava apontando o Cristo que ia aparecer na nova aliança, em cima do mesmo monte, sendo entregue por mim e por você. Sabe o que eu quero que você compreenda? Que estabelecer esse altar vai mudar o rumo da tua história. Davi já havia pecado, ele levanta um altar. E desses que eu falei para você, toda oferta pacífica, ela vem acompanhada do quê? Holocausto. Por quê? Um é reconhecendo a culpa, e outro é nos levando de volta ao lugar da comunhão. Um desses altares é falando: Deus, eu reconheço minha culpa.
eu reconheço meus erros. Mas o outro altar é falando: Senhor, existe um lugar de comunhão que eu já tive um dia contigo e eu não tenho mais. Me põe de volta nesse ambiente da comunhão, Jesus. A oferta era dizendo claramente: me põe de volta no ambiente da comunhão. Se eu fosse falar para vocês esmiuçar a oferta de holocausto, eu não vou fazer isso, mas eu vou pincelar aqui para você entender. Na época essas ofertas eram físicas. Se fosse trazer para os nossos dias de hoje, seria a oração. Eu amo a oferta de holocausto, porque o texto fala que ele tem que degolar o animal, ele tem que abrir o animal, ele tem que gastar tempo com o animal. Se você ler o texto na lei, fala de cabeça, de gordura, de entranhas, de perna. Porque o animal tem que ser imolado por inteiro. Porque, pastor Diogo, se trata do perdão, e não tem perdão pela metade, o perdão tem que ser completo. É por isso que o holocausto tinha que mexer no animal inteiro, tinha que mexer nele todo. Você vai falar para mim que isso não demanda tempo? Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha que se envolver com a oferta. Ele tinha que gastar tempo com a oferta de perdão. Para os dias de agora, de hoje, Deus está falando assim: gaste tempo na oração, gaste tempo orando pelo perdão, gaste tempo voltando ao lugar da comunhão. Levítico é muito claro, 7, 28 ao 34, vai dizer que para o sacerdote, deixa separado o peito e a coxa. Peito é lugar de afeição, coxa é lugar de força. Para todo mundo que se posiciona como um sacerdote, Deus tem essas bênçãos, meu pastor. A afeição com aquele que está propondo isso a ele. E ele está dando força para você continuar. Ele fala de força e intimidade. Mas o que eu quero que você compreenda, e eu caminho aqui já para concluir o que eu quero lhe dizer. O sumo sacerdócio começa com 30 anos. O ministério do Cristo começa quando ele tem 30 anos. O ministério do Cristo, ele se dá início. E se as ofertas apontam para o Cristo, eu tenho que entender que quando a gente lê o livro de Juízes, já está falando do Cordeiro. Se tudo, Andrew, na antiga aliança, ela é o tipo do antítopo que virá no Novo Testamento, do Cristo que vai chegar. Eu quero que você entenda que esse altar de renovação já foi colocado aqui neste lugar. Já está pronto te esperando. E eu quero te mostrar onde está esse altar. Lucas, capítulo de número 22. Ceia, capítulo número 22 e verso de número 19. O texto diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este é o meu cálice, na nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vocês. Guilherme, o que esse texto tem a ver com o que você acabou de explicar da antiga aliança? Vou trazer clareza ao seu coração. O altar de renovação já está pronto, porque as ofertas se cumprem no Cristo. Quando ele pega e ele fala assim: tomando o pão, oferta de comunhão, não tinha sangue, era cereais. E este é o meu sangue, oferta de holocausto. Jesus estava falando assim: se é renovação que a sociedade precisa. O que é a renovação? Pegar algo que foi novo e perfeito um dia, que se perdeu, e transformar de novo em algo bom. Você não precisa trazer uma oferta de cereal hoje.
Você não precisa pegar, a gente precisa montar um altar de holocausto, você vir aqui trazer o seu sacrifício, não. Para nós o sacrifício já foi entregue. O sacrifício já foi feito. Quando Jesus está falando na ceia, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, é se cumprindo o que ele já tinha feito lá atrás com as ofertas. Chegou a hora, aqui está um altar de renovação. Quando Jesus está fazendo isso, ele está falando assim: chegou a hora de eu trazer renovação para toda a história que foi deturbada desde o Éden. Chegou o tempo de eu trazer renovação para tudo que já se perdeu lá atrás. E o que eu vim pregar para você nessa noite é isso, sem muita firula, sem muito rodeio, mas eu vim entregar o que Deus mandou eu entregar. É uma noite de renovação para Batista Foca em Cristo. Eu não sei se você vai ficar feliz ou vai ficar com medo dessa oração, dessa pregação. Sabe por quê? De uma coisa eu sei: quando um altar de renovação é estabelecido, algumas pessoas vão embora, não tem para onde correr, porque Deus vai limpar aquilo que Ele não quer. Para quem ficar, vai desfrutar do que Jesus vai começar a projetar novo de novo. Guilherme, quer dizer que a gente já está velho? Não, quero dizer que Deus tem algo muito bom ainda para fazer. E talvez a gente ainda não está desfrutando disso. Por quê? Porque tem hora que a gente está querendo defender alguém que Deus falou assim: deixa, já está na minha mão, eu tomo conta. Pare de lutar a guerra que não é sua. Para entrar na batalha que não é sua. Guilherme, agora o que eu faço? Se você entendeu, esse altar de renovação dá um novo rumo para a nossa história. O altar de renovação, o renovo de Deus dá um novo rumo para a minha casa. Já teve dias que eu tive que levantar esse altar e ver muita gente indo embora da minha história. Mas outras vezes eu levantei esse altar, pastor Diogo, e eu vi muita gente nova e boa chegando, falando assim: vai dar crescimento, vai prosperar, vai acontecer, porque a gente chegou para fazer a tua história continuar avançando. Tem gente que vai chegar do nosso lado para ser uma pedra, vai segurar você, mas tem outros que Deus vai chamar para projetar você para aquilo que Ele tem. Tem gente, meu irmão, é facinho de você perceber quem é quem. O dia que você está mal, fala assim, estou desanimado. O camarada olha para você e fala assim: então para, larga a mão, meu, vamos parar. Mas quem Deus levantou para te projetar, irmão, você pode estar desanimado. Ele cata você, joga nas costas se for preciso. E fala: vamos caminhar mais um pouco, você não está aguentando, eu vou aguentar. Sobe nas minhas costas, eu vou te levar. Ai, ande que bandasse, badai. Quando Romanos fala da renovação da mente, irmão, podia fazer também e ligar aqui nesse outro texto, mas eu não preciso. Essa renovação ela tem que ser constante. Cristo já não levantou esse altar? Levantou, mas você está entregando alguma coisa? Ela está fazendo alguma coisa? Não está. A gente não está. O cansaço está nos vencendo. As adversidades estão nos vencendo. Os boletos estão nos vencendo. A circunstância do dia a dia está nos vencendo a tal ponto que a gente não consegue desfrutar quando Jesus vem num ambiente como esse. Porque a cabeça da gente está tão acelerada, porque vai ser amanhã, irmão. Se eu fosse parar para pensar no que vai ser amanhã, eu não estava aqui hoje. Se for para mim ficar parado no meu dia mal, eu não chego no meu dia bom nunca. Só que nessa noite existe um ambiente de renovo aqui. Abancai anda série, badasse. Um ambiente de renovo. Você vai voltar a ter uma sede de novo pela palavra de Deus. Você vai voltar a ter uma sede de novo pela adoração. Você vai voltar a ter uma sede de novo por orar e falar com Jesus de novo. No ambiente de renovação, você não fica mais do jeito que você estava. Arabacatarabacaí. Existia um tempo na minha vida que qualquer situação me parava, mas de um tempo para cá, meu irmão, quando a situação quer me parar, pastor Diogo, eu entro no ambiente da renovação. Falo: Jesus, o Senhor já veio. Oh, eu quero corresponder à tua entrega, Jesus. Eu quero corresponder ao teu sacrifício no Calvário, Jesus. Eu quero corresponder à sepultura vazia, Jesus.
Deus vai trazer renovação para algumas pessoas aqui hoje. E você vai sair dessa situação, você vai sair desse desespero. Eu quero dizer mais para você, a renovação que Jesus vai trazer não é para colocar dinheiro na tua conta. A renovação que Jesus vai trazer, não é para pagar o boleto que você tem que pagar amanhã, não é. A renovação que Jesus vai trazer é para converter o seu coração a Ele de novo. É a reacender uma chama dentro de você de novo. E aí, irmão, se você tiver uma mentalidade muito religiosa, você vai falar assim: ei, Guilherme, você não sabe, eu subo no monte, eu rasgo a madrugada na oração. Se você for muito religioso, você vai falar: você não conhece minha vida, eu levanto, eu leio 1, 2, 3 horas de Bíblia. Ei, irmão, cuidado, porque talvez você entrou tão no automático, que você está tanto em você, que você bate no peito, no seu entendimento. Eu sou bom, quando eu oro acontece, quando eu pego, Deus faz. Ei, no lugar da renovação, teu nome desaparece. No lugar de renovação, a humildade do começo do ministério volta. Apacatacapacei. No ambiente da renovação, você volta a ser útil no reino de Deus, sem soberba. Quando você volta para o ambiente da renovação, você não precisa mostrar quem você é. Deus te apresenta. Orei com a minha filha esses dias para Tawane, sabe o que eu falei para ela? Falei: Tawane, olha para mim, tem algumas amizades que Jesus precisa mandar embora da sua história. A partir de hoje, ore assim: Deus, me apresente os seus amigos. Não queira escolher seus amigos. Fala: Senhor, me apresente os seus amigos. Porque quando Ele te apresentar os amigos dele, meu irmão, meu irmão, essas pessoas vão aparecer nos seus dias mais nublados, mais escuros. E eles falam assim: continua, aguenta um pouquinho mais. Alguém escreveu, irmão, não sei quem é o autor, que quanto mais Deus usa, mais Deus esmaga, pastor Diogo. Quanto mais Deus usa, mais Deus espreme. Aí você ora assim: Deus me usa. Aí daqui a pouco a prensa vem, você fala: e agora? Você não queria ser usado? Aguenta. Aguenta, suporta um pouquinho mais. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, quiser me ajudar aqui? Yabandara catarabacei, erebandaie.